Oi, boa noite. Seja muito bem-vindo a essa aula 3 da Semana da Arquitetura Comercial, além do layout. Então, uma semana muito intensa de conhecimentos, de mensagens, de perguntas fora da aula. Eu estou muito feliz com o envolvimento de vocês, com o compromisso, e que bom que está funcionando e estamos avançando, né? Hoje vamos à aula mais esperada. Deixa eu compartilhar. Enquanto isso, você podia falar e descrever, né, digitar nos comentários em que cidade você está. Gostaria de saber qual é o seu nome, o que é que você faz, se você é iniciante, já projeta no comercial, hein? Vai ser massa saber de onde você está, o que você está, qual o seu momento. O mais importante de tudo, nessa aula de hoje, é que você perceba que já houve um andamento. O objetivo de todas essas aulas é ajudar arquitetos, engenheiros e designers interiores a faturar 10 mil com projetos de lojas, de forma simples e estratégica, que gera faturamento recorrente, mesmo que você seja iniciante, mesmo que você já esteja projetando, mesmo que você esteja na cidade do interior, mesmo que você fale até outro idioma, não faz a menor diferença. Lembrando que já aconteceram 2 aulas. Meu nome é Elaine Dias, eu sou arquiteta há quase 24 anos, há mais de 24 anos. Já se vão quase 15 anos. Me tornei especialista em arquitetura comercial na prática mesmo. Não foi através de uma especialização, de uma pós-graduação. Na aula 1, eu contei essa trajetória, além de vários desafios e pontos que eu quis levantar, assim, quis deixar evidente, porque podem ser desafios que você está vivenciando hoje. Então, se você está assistindo pela primeira vez, eu te recomendo que você volte e assista as 2 primeiras aulas. Ô, Elaine, mas você disse que essa aula é mais importante. Sim, é a aula mais importante, mas a trajetória pelos conteúdos anteriores, eles vão te preparar para essa aula. Você vai ter uma visão mais detalhada, com o objetivo de prezar o seu melhor aprendizado. Tá bem? Então, vamos seguir em frente. E o que foi ensinado nas aulas 1 e 2? Que existe um setor na economia, que é o varejo, com demandas incalculáveis. E é essa a principal fonte de demanda para o arquiteto especializado em projetos comerciais. Então, é um subnicho que poucos colegas, poucas empresas são especializadas. Independente se você é iniciante ou se você tem alguns clientes de projeto, você pode se inserir nesse mercado, mesmo estando ou na capital ou no interior, ou numa cidade do interior. E na segunda aula, eu deixei claro que existem possibilidades de multiplicar o seu faturamento além do layout. E eu gostaria de levar, assim, de deixar um parêntese muito importante. Eu recebi muitas perguntas no decorrer da semana de colegas que me falaram que estavam fora do mercado e queriam reiniciar na arquitetura, se reposicionar. O conteúdo da aula 2 deixa muito claro que isso te dá a condição de dar um primeiro passo na arquitetura comercial. Independe da sua carteira de clientes e projeto de hoje. Todo esse conteúdo, ele também é para você. Com certeza, super aplicável. Na aula 3, eu vou te mostrar a lógica dos projetos comerciais descomplicados na prática. Como eu realmente coloco em prática aqui na minha empresa. Eu trouxe, inclusive, um exemplo vindo do meu dia a dia, para que você entenda como a minha metodologia de trabalho gera resultados e eficiências e, principalmente, gera demandas recorrentes. Vou te mostrar agora. Deixa eu te dar um contexto antes de te levar lá para a tela do meu projeto. Estava conversando com um amigo e ele me falando assim, de um irmão que é um cara muito empreendedor tal, e que estava com um projeto de implementar um delivery, que ele não queria ter loja e tal, mas estava muito inseguro para investir e na expectativa de colocar aquele dinheiro em algo que ele ainda nem tinha clientes. E não dá certo. Uma preocupação louvável, inclusive. E ele conversando comigo, ele disse, Elaine, você pode conversar com meu irmão? Eu disse, eu acho ótimo. E aí nós marcamos um café e conversamos bastante. E ele me mostrou o local. Ele tinha feito algumas pesquisas de mercado, superficiais, mas tinha feito. E ele tem a habilidade, que é o mais importante, em massas pré-prontas, para pizza e pastéis. Inclusive aquelas massas abertas de calzone, esse tipo de comida péssima.
E conversamos, fiz algumas perguntas importantes, iniciais. Em uma segunda reunião, eu trouxe de acordo com a minha visão, um diagnóstico para ele, né, do que poderia ser feito, porque eu fui visitar o local também, em seguida eu gerei um diagnóstico para ele. E aí ele foi planilhar esse meu diagnóstico, chegou à conclusão que era viável para ele implementar, e aí eu iniciei o projeto. Eu te dei um panorama, agora eu vou te dar o passo a passo. Então, era uma área pequena, o fundo de um imóvel já existia, ele não queria uma frente de loja, ele não quer ter clientes, porque se ele tiver clientes, ele tem que ter duas mãos de obra. Uma mão de obra para a cozinha e uma mão de obra para frente de loja, coisa que ele não tem habilidade, e ele não queria ter essa dependência. Saímos com esse layout. Qual era a necessidade dele? A área azul, a área cian, ela é a área de chegada de produtos, tá? Ela é o acesso, inclusive, de funcionários. O banheiro de funcionários, ele é à parte, ele não é nessa área, porque não cabia. A gente colocou numa parte específica da casa que tinha entrada independente. Eu não tenho essa planta, isso é um detalhe, mas foi importante já deixar isso claro para você. Claro que é necessário um banheiro para funcionários, não tenha dúvida. E numa cozinha é indispensável que seja mais de um, tá? Seja um masculino e um feminino. Isso é muito importante. Então, nessa área chegam as compras, tudo é separado, é triado, é higienizado e é colocado acondicionado nessa área que é refrigeradores, tem freezer horizontal também, e prateleiras, porque o objetivo dele não é acumular tanto. Já que o espaço era muito pequeno, a gente chegou à conclusão de que não tinha muita versatilidade de ter uma despensa muito grande. Se fosse o caso, olhe lá, com o passar do tempo, com o crescimento, a gente ia pegar uma outra área da casa e ia tornar uma despensa, mas inicialmente a gente lançou mão dessa condição, só depois que isso foi idealizado. Na área cian, eu tenho também uma parte de cocção. Isso aqui depois foi redimensionado, inclusive invertemos o freezer com o fogão para ficar mais próximo justamente do balcão para preparação de massas. Essa área amarela já é uma área que mantinha duas etapas do processo. Nessa parte horizontal embaixo, aqui, era uma continuação da preparação, da higienização. Então, aqui haveria toda uma triagem e preparação da massa para ir para a área quente, que é a área vermelha do meu layout, que é a área de fornos elétricos, e depois ele colocou mais outra mesa aqui centralizada para tirar as massas, que era esse balcão que estava aqui, a gente reorganizou, tirou essa bancada, colocou ela aqui. Então, o que entrava, o que saía, já vinha para essa mesa, que era recheado, entrava nas caixas e ficava aqui numa estantezinha bem pequena, que era só que aquelas estantezinhas quadradinhas, que deve ter, se não me falha a memória, 50 por 50, 40 por 40, que é só para as caixas. Né? E daqui saí, direto para o delivery. Depois a gente fez uma areazinha aqui, para gerar uma área maior, porque quando chegava o delivery, ficava difícil dos caras ficar condicionado. Então, essa logística de entrada e saída não foi tão eficiente de início, entenda. Tudo foi baseado no espaço que ele tinha e na demanda que foi prevista inicialmente. Depois as coisas foram avançando, e em alguns meses foram aumentando. Então, isso gerou para mim o quê? Uma recorrência. Eu voltei para ajustar o layout, para implementar as melhorias para que continuasse funcionando. Aqui ao lado, inclusive, eu poderia ter incluído na área azul, eu tenho um DML, que é um depósito de material de limpeza, que para esse tipo de atividade é indispensável. Tem outra questão também que está lá fora, porque fica lá na fachada, não fica aí, porque aqui não tem ligação direta com a fachada, tem uma circulação muito grande. Lá na frente nós fizemos um pequeno depósito de resíduos. Resíduo orgânico, todos os dias tinha coleta, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, tinha coleta pública de lixo, e um outro local que a gente deixou separado para deixar lá. Tudo de embalagem, tudo de reciclagem, porque eles têm um volume muito grande aí de embalagens para ir para reciclagem. Então, para não misturar os resíduos, a gente deixou tudo separadinho lá no espaço assim, minúsculo. Entenda o seguinte, em primeiro lugar, são 4 pilares
que rege toda essa metodologia de trabalho, tá? E que define esse fluxo na prática. Então, em primeiro lugar, o que foi que aconteceu? Houve uma demanda de captação de clientes. Esse cliente não bateu na minha porta. Eu estava conversando informalmente com alguém que eu conheço, e ele começou a falar sobre isso, tal, e que o irmão estava pensando, não sei o que, lá. Eu digo, uai, mas eu podia bater um papo com ele. De forma, assim, poderia ser até informalmente, sem nenhum compromisso. Queria entender, se eu puder ajudar, ótimo. Ele disse, que bom será, Helene, marcamos. Então, essa demanda de captação de clientes, baseada em pessoas do meu cotidiano, e que necessariamente não me procurou porque sabia que eu era um arquiteto e ia resolver o problema do irmão. Não foi desse jeito. Então, eu quero deixar bem claro para você que a demanda de captação de clientes é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, que não adianta você fazer uma captação, se eu mandar 10 clientes para você essa semana para você atender, não vai rolar, porque é necessário que você inicialmente organize, tenha esse mindset do fluxo muito bem definido para você. Não é ter um volume de clientes de cara, dando passos e adquirindo segurança e desempenhando e gerando resultado. Porque daqui a pouco você faz o primeiro, quando você termina o primeiro, você já acha que pode fazer 2. E vai avançando. Só depois, só daqui a um tempo, inclusive, quando você tiver uma estrutura com mais pessoas, imaginar que você você já tem uma carteira de clientes, você já tem alguns clientes, inclusive, de loja, você já tem projetos, então existe uma condição de você fazer um posicionamento, um reposicionamento, inclusive, da sua comunicação, da forma como você realmente se coloca no mercado. Isso faz parte do meu dia a dia, do meu fluxo. Mas esse não é o primeiro passo para você. Eu preciso que você entenda isso, independente de que fase você esteja. Se você é iniciante ou se você já tem experiência, tá? Não vá com muita ansiedade em ser volumoso, porque esse é basicamente um dos maiores erros que eu vejo no dia a dia no mercado. Os colegas veem a possibilidade de crescer muito rápido, tem pessoas que têm credibilidade pessoal ou familiar ao ponto de realmente falar com muitas pessoas e demandar e trazer o serviço, só que não conclui, porque não tem embasamento técnico e experiência suficiente para dar solução para tudo aquilo. Deu para entender? Então, vai chegar o momento de você realmente se posicionar de forma mais profissional e multiplicar também a sua carteira de clientes. Um segundo passo, ali no meu fluxo, foi o radar de oportunidades. Depois daquela conversa, eu vi possibilidades que facilitaram, que deram um norte para o diagnóstico que eu tinha que fazer, que eu tinha que montar para ele. Então, depois que eu comecei a ver pontos importantes ali do dia a dia, pontos em relação ao mercado, pontos em relação à habilidade, pontos em relação ao mix de produtos que ele tinha para oferecer, a forma como ele queria comercializar, isso foi acendendo possibilidades para mim. Do que eu iria propor, isso não é um diagnóstico, é quando você percebe, inclusive, negócios, mas oportunidades de negócio além do layout. Então, ali eu tinha certeza que eu precisava legalizar, uma atividade de manipulação de alimentos. Ela é super mega detalhada legalmente, tanto no projeto, como no decorrer da operação. Todo o tempo ele vai precisar fazer esses trâmites mais específicos, entende? Então, ali no radar de oportunidades, eu já pude levantar todas essas possibilidades. Aí sim, depois que eu fiz um checklist, que eu apresentei, eu fiz uma apresentação informal, de verdade, eu não montei um estudo preliminar, era uma pessoa que eu queria, assim, deixar muito claro para ela que eu estava segura do que eu tinha para entregar. Eu não fui chegando já com os 2 pés na porta e levando modelagem, não. E eu acredito que a depender do funcionamento do outro, você percebe quando a pessoa é muito acelerada, você tem que entregar, materializar de forma mais acelerada. Quando a pessoa está ali construindo, o cara não está no passo a passo, ele nem sabia ainda
se ele ia poder materializar aquilo ali. Eu já achei que aquele monte de coisa, a pessoa já pensa logo, pô, tem que pagar para a Elaine, ela já fez tudo isso. Eu queria que ele entendesse que existiam possibilidades e que a gente podia chegar lá. Aí sim, eu entro no raio-x do negócio. Não é simplesmente um briefing, não, porque um briefing residencial, ele tem aspectos somente funcionais e estéticos. Aqui no raio-x, eu tenho diversas outras variáveis que eu preciso analisar. E dentro da minha metodologia, sinceramente, o raio-x é o cérebro do projeto legal descomplicado, é o cérebro. Sem esse raio-x tão calibrado, existe uma tendência de o meu projeto legal ser fraco. Não é ineficiente, mas fraco. O meu projeto legal, ele precisa estar firme o suficiente, sólido o suficiente, para gerar resultado. Não ficar lá batendo e voltando, que nem estilingue, porque enquanto isso o cliente está perdendo tempo, está perdendo grana, e isso não gera satisfação. Então, o projeto comercial de sucesso, ele nasce com um único objetivo, que é fazer o seu cliente gerar negócios e faturar o mais rápido possível, o mais rápido possível. Se você só precisa anotar uma coisa nessa aula de hoje, anote isso. Porque se você faz um projeto legal ajustado, ele vai para o órgão uma vez, duas vezes e ok, então isso quer dizer que você ganha o tempo, que você desenrola o processo, que você é eficiente. E é isso que faz toda a diferença de mercado e vai gradativamente construindo a sua reputação de um profissional especializado em projetos comerciais. Então, precisa atender às necessidades da marca, do funcionamento e da legalização. E tende a ser um projeto sofisticado. Isso é maravilhoso. Isso é top. Você vai amar fazer isso, trabalhar dessa forma. Né? Claro, existe um passo a passo, além da lógica. Existe, sim, e é super prático de se fazer. Em todas as aulas eu falei isso para você, de forma muito clara. O seu principal requisito é que você precisa ser um projetista. Esse pré-requisito você atende. O que você precisa agora é de um mindset, é de um direcionamento, para que você caminhe com mais segurança e não perca tempo. Você também não pode perder tempo, tanto quanto seu cliente. Você também precisa faturar, é lógico. Ser um arquiteto criativo não é uma instituição de caridade. Você precisa faturar, não tenho dúvida disso. E era a minha condição. Porque se você assistiu, você deve lembrar na primeira aula que eu falei que eu saí do CLT. Eu precisava pagar as contas do escritório e pagar as minhas contas com os resultados desses projetos. Então, não era um freela, uma experiência. Não. Tinha que dar certo. A única opção era dar certo. Então, o seu projeto ele precisa ser sofisticado ao ponto que atenda a todas as variáveis, as necessidades da marca, e a estética e a funcionalidade estão ali, ao funcionamento, a logística do seu cliente, que esses 4 pilares são a estrutura do meu posicionamento de mercado e do seu reposicionamento de mercado. Vou mostrar para você alguns prints de faturamento dos contratos de quando eu comecei, para que você perceba que existem, claro, eu marquei algumas coisas aí, mas eu deixei, eu acho que os valores evidentes, para que você perceba que tem aí projeto de 10 mil reais, de 9 mil reais, contrato de 12 mil reais. Eu deixei um aqui do final do ano passado, que aqui é uma legalização somente, tá? Foi 11.104 reais. O cliente pagou à vista, eu dei um desconto de 10%, e aí rolou esse contrato só. Cara, eu não fiz projeto aqui nesse contrato. Eu trouxe isso aqui especificamente para que você entenda. Eu não fiz projeto, era uma loja pequena, mas a legalização aqui é super específica. É um estabelecimento de saúde, de pequeno porte, mas com uma série de rigores. Então, eu entrei para otimizar o projeto arquitetônico junto com a colega que estava projetando, para que ele ficasse compatível com a legalização, porque não estava. Estava esteticamente lindo e até funcional, inclusive, o layout. Mas em relação às necessidades reais, não estava rolando. Você pode se tornar referência. Quem não sonha em algum momento ou em toda a carreira de se tornar referência em algo? Então, se você está no residencial, você está preso em um ciclo frustrante de fechar um projeto e entregar mais do que o combinado, gera um
um conjunto vazio, né? Porque daqui a pouco acaba. E necessariamente você também não tem um cliente para vir no lugar. Existem as sazonalidades, existem épocas de férias, épocas de chuva, épocas de frio, a depender do lugar que estamos nesse país maravilhoso. Num nicho como esse, não existe essa coisa, não é época, não é um bom momento. Semanas atrás, uma cliente me mandou uma mensagem, não sei como é que está aí, mas o mercado esse mês está devagar. E para mim não está, entende? Se você está se posicionando, você não volta a estaca zero. O ciclo que você vive hoje no residencial, ou como um generalista, fazendo um pouco de cada coisa, é isso que te gera uma insegurança extrema de dar um passo de fé, botar os pés no comercial. Porque você sente que os clientes são todos iguais. E isso não existe. Todas as vezes que você é lembrada, você é indicado pelo seu cliente, porque você entrega resultado, então gera satisfação. E se ele está conversando com alguém que ele conhece, tá, diz, pô, tem uma pessoa, tem um arquiteto que, cara, ele resolve. Quantas vezes eu recebo, assim, mensagem de cliente dizendo, eu posso mandar o seu contato? Olha, ainda pede autorização. Residencial chega uma hora, pelo menos para mim, teve um momento que eu nem contava com indicação. Era algo assim que tinha ficado no esquecimento para mim. Eu me surpreendi, inclusive, quando eu recebi a indicação, sinceramente. Na primeira aula, você viu que existe um volume. Eu acredito até que de lá para cá, depois que você assistir a primeira aula, você deve estar observando pela rua e perplexo de imaginar que todos aqueles negócios podem ser seus clientes ou uma parte deles. Todos não, né? É muito, muito fominha, né? Muito exagerado pensar dessa forma. Mas que alguns daqueles negócios têm toda a possibilidade de serem seus clientes. Isso é uma mudança de jogo porque você se sente posicionado, fora da concorrência master do mercado de arquitetura, da bolha, do racha de preço, inclusive, né? Ou como um generalista que você precisa dar desconto para fechar. Às vezes a gente fala, inclusive, uma frase assim, o cliente não me valoriza financeiramente, mas está errado, não é sobre isso. Mas por experiência própria. Eu me desvalorizava quando eu dava um desconto absurdo. Você viu o meu contrato ali? Eu dei um desconto de 10% para o cliente pagar à vista, não é em 10 vezes, nem 5 vezes. É muito diferente. O dinheiro entrou no meu caixa, mal tinha começado a trabalhar. Então, mesmo que você não tenha nenhum projeto hoje, se você sabe esse passo a passo, se você segue essa metodologia projetual, você já conhece o fluxo, né, da hora que começa, da hora que você entra em contato com o cliente, a hora que você bota os pés ali no projeto legal, mesmo que não seja seu, porque você já sabe tudo que é necessário ali, tudo que é básico, tudo que é essencial, que precisa estar ali. É assim que funciona comigo. No exemplo que eu estava dando ali do contrato, né, o projeto era de uma outra colega, ela me convidou para a gente resolver isso. E me apresentou para o cliente dela. Isso é muito corriqueiro na minha empresa. Eu dou muita consultoria para os colegas, aqui no meu mercado, em outras praças, porque são pessoas que sabem que eu entendo de varejo. E aí ele tem um projeto lá, que chegou uma demanda para ele lá, aqui na minha cidade, ele me procura, cara, para eu fazer a legalização e compatibilizar com ele, e dar todo o suporte que ele precisa aqui. Eu faço isso há 15 anos. Antes mesmo de eu ter uma PJ, eu fiz um trabalho como esse. Um trabalho enorme, o maior trabalho que eu tinha feito, que eu fiz na vida, até aquele dia, foi aquele. E eu não tinha um CNPJ para um terceiro não era nem meu projeto. Você não precisa mostrar para um cliente um portfólio de lojas em funcionamento. Você não precisa também se preocupando com ferramentas, com aplicação de IA. Isso é outro momento. Agora, você chega a um ponto, tá, que você toma a decisão, que você vai dominar esse fluxo, esse passo a passo, você vence os gargalos que podem travar a abertura da loja do seu cliente. Você ganha credibilidade e ele paga pelo seu conhecimento, ele compra a sua ideia. E não vai ser esse portfólio que vai fazer a diferença para você. Eu te falei, o maior trabalho que eu tinha feito em quase 15 anos como arquiteta não era meu projeto. Tenha deixado muito claro para você todas as possibilidades, da primeira aula até esse instante. Tenha valido a pena para você, hoje, que você tenha enxergado um novo caminho, para que você saia desse fluxo do normal, do tão comum, do tão corriqueiro,
e se torne realmente um especialista. E antes de terminar hoje, como eu te falei, eu dou assistência para alguns outros escritórios, justamente porque os colegas meio que bloqueiam a legalização, porque acham que é algo que é mais trabalhoso e não está afim de fazer. E acaba deixando dinheiro na mesa, de certa forma. Mas que você perceba que, mesmo que você não queira botar a mão na massa na legalização, fazer o trabalho braçal, com conhecimento do projeto legal descomplicado, com o seu projeto totalmente compatibilizado, ele está no seu domínio, certo? Você entende perfeitamente o seu projeto. Então, mesmo que você não queira colocar a mão na massa, você pode terceirizar. Eu fiz isso no início. Isso é massa. Sabe por quê? Porque tudo que o seu cliente quer é contratar uma única pessoa. E essa pessoa pode ser você. Dá muito trabalho para ele, é muito estressante ele ter que lidar com 4, 5 pessoas diferentes, a depender do porte do empreendimento, ainda rola um orçamentista, rola os projetistas de instalações, de estrutura, e ele tem que lidar de pessoa a pessoa, e você pode gerenciar isso. Você já faz isso hoje, de certa forma, tá? Só que em outra proporção. Avalie sobre. Eu acredito que não vai ser algo que te tire do jogo. E mesmo que você pague os outros consultores, ainda vai gerar uma grana de gerenciamento. Eu acredito que seja informação suficiente para que você perceba, e não acabou, tenha calma. Vamos finalizar a linha de raciocínio. Não se apresse, não saia voando sem vassoura, porque ainda tem muito insight para você hoje. Tá? Nesse review, você está percebendo, acho que concluindo, que esses clientes vão precisar contratar outras consultorias para resolver a burocracia. Tá? E você pode gerenciar tudo isso. E mais, se você já está avançado projetando, você pode amplificar, oferecendo consultorias especializadas. Acabei de dar os exemplos, tá? E repito, existem pouquíssimos escritórios realizando esse tipo de serviço de forma tão completa e sofisticada. E a sua empresa pode, tá? Então, imagino que você tenha, depois de todo esse conhecimento, renovado ou plantado uma sementinha aí no seu coração, na sua mente, que é possível construir uma carreira e viver da arquitetura, faturar 10 mil com projetos de loja. Eu acredito que eu já te entreguei todo o conhecimento que era viável para as aulas que aconteceram. Eu tenho certeza que todas essas informações, elas são super aplicáveis no seu dia a dia, porque eu entreguei para você da mesma forma como acontece aqui no meu dia a dia, e eu tenho uma oferta para os colegas que estão mais interessados. Eu, inclusive, fui abordada no direct nos últimos dias, perguntando como era o meu curso, o que é que eu ensinava de fato. Deixar claro para você que eu estou abrindo a primeira turma de 2026 do meu curso online, Arquitetura Comercial Descomplicada. Inclusive, me perguntaram essa semana se esse curso substituía um curso de arquitetura. Eu fiquei até assim, eu achei bonitinho, era uma colega estudante, aí eu falei para ela até colocou assim, é até mais importante? Aí eu respondi, não, claro que não, substitui um curso de arquitetura. Forma que encaro a arquitetura comercial de forma descomplicada aqui no meu negócio. O meu curso, ele parte dos princípios, os 4 pilares que eu te mostrei há pouco, o diagnóstico raio-x. O benefício principal é justamente que você tem um controle maior aí no seu dia a dia, ele é muito mais assertivo, porque ele domina parâmetros necessários a serem analisados e a serem atendidos pelo projeto comercial, que no seu briefing de projeto de arquitetura de interiores, de residencial, eles são ignorados. Então, quando você entrega para o cliente aquele diagnóstico prévio que eu fiz ali, para a proposta de negócios, né, ela é difícil de ser ignorada pelo cliente, porque você foi nos pontos assertivos. Geralmente, você ainda enxerga mais soluções do que ele imagina que é possível. Você soluciona problemas, às vezes, principalmente quando é um retrofit, que ele nem pensava que aquilo ali era um agravante para o negócio dele. O projeto legal descomplicado, na medida certa, ele entra, hoje que o raio-x ele é o cérebro, mas
o que entrega é o corpo completo, é o projeto. Eu vou ensinar que você vai fazer um projeto legal, os detalhamentos. Os meus temas de projetos dentro do curso, eles entram atendendo e suplantando as suas necessidades de projeto executivo? Não necessariamente, porque a cereja do bolo num projeto comercial é o projeto legal. Eu acredito que na aula de hoje deu para você perceber com mais detalhes. Você viu que eu não mostrei nenhuma uma imagem daquilo ali, porque isso aí, para o cliente, para uma cozinha daquela ali, a estética nem importa naquele delivery, certo? Mas, claro que um projeto de frente de loja, inclusive que tem fachada, faz parâmetros. Então, qual o principal benefício do projeto legal descomplicado na medida certa? A legalização do seu projeto é que ela acelera a finalização do projeto. E mais, tende a minimizar o retrabalho, porque você é mais assertivo, concorda? Então, isso, sinceramente, assim, para mim, principalmente no primeiro ano, foi dentre os maiores benefícios que eu vivi com esse ajuste de mentalidade que gerou os projetos legais descomplicados aqui no meu fluxo. Você vai aprender dentro do curso Arquitetura Comercial Descomplicada, mas tem mais. Eu construí um bônus que ele vai complementar o projeto legal descomplicado na medida, porque se você tem um projeto assertivo, você pode multiplicar o seu faturamento com a execução sem drama. Se tudo que ele mais quer na vida é contratar uma única pessoa e ir lá faturar enquanto aquela pessoa está executando, essa pessoa pode ser você. Principalmente quando são projetos de lojas pequenos, como aquele delivery. Quanto tempo você acha que eu demorei para executar aquilo ali? Ficou pronto em 3 semanas. Em 3 semanas. Então, a execução sem drama vai te dar um suporte, botar a mão na massa, executando um projeto que você já domina. E, principalmente, lá no projeto, na modalidade de projeto, você vai entender dos sistemas construtivos que facilitam essa execução, que agilizam também a execução, como também agilizou a legalização. Deu para entender? Então, junto com a execução sem drama, você recebe um checklist de fiscalização da obra. Um checklist que vai te dar uma visão global de todo esse cronograma, de como todo esse fluxo de funcionamento vai acontecer. Claro, eu acredito que você já tem uma noção, alguns, inclusive, curtem construir e reformar, mas aí, a essa condição, a essa vivência, inclusive dentro de outros empreendimentos, existe toda uma logística a ser atendida, e talvez você nunca tenha vivenciado isso, principalmente se você é iniciante, ou se você nunca só projetou lojas de rua até hoje. Então, o checklist da fiscalização de obra, sem drama também, vai te ajudar aí nessa etapa. Então, com esses 2 bônus, você pode faturar aí pelo menos o dobro do seu projeto. Se você cobrou aí 10 mil reais no seu projeto, você pode incluir aí mais, fechar um pacote de 20 mil reais, trabalhando aí mais algumas semanas, então, dominando a execução de um projeto que você, o domínio também. Percebe? E tem mais. Se você é iniciante, independente de você estar começando agora, se você está se reposicionando no mercado, eu vou colocar um módulo, um bônus, uma área ali de conhecimento, que inclusive eu vou entregar ao vivo, que eu vou te mostrar como o funcionamento do Box 10, ele tem peculiaridades, ou seja, das lojas pequenas, ele tem peculiaridades de assertividade e de velocidade, e de domínio de especificações, diferente de uma loja maior, de uma loja de rua, por exemplo. Então, você vai poder começar por ali, num ambiente mais controlado, dentro de um supermercado, dentro de um home center, mas que você vai ter um domínio e vai poder começar isso para já, em poucas aulas, em poucas horas. De repente, no final de semana, você vai poder estudar, analisar, implementar, para no início da semana você já começar com um projeto como esse. Isso aí pode botar no seu caixa. Vamos pensar que um projeto menor como esse, aquele bom e velho 5 mil do exemplo da aula passada, com um projeto que você vai poder trabalhar aí e entregar em menos de uma semana. O pacote completo, que eu vou te mostrar quais são os requisitos dessa entrega. É um requisito, existe uma lógica básica, e que você vai receber tudo isso aí, porque vamos pensar que é um ambiente controlado, que é um supermercado que existe, ou um shopping center, inclusive,
que existe uma gestão que analisa o seu projeto. Você vai entender exatamente o que é que eles pedem para você, o que é que você tem que entregar na medida certa, para que você não trabalhe demais ou faça trabalho de menos, e depois fique perdendo tempo com essas idas e vindas, o efeito estilingue do seu projeto, indo e voltando, ainda dentro da legalização do empreendimento, não é nem fora na prefeitura. Deu para entender? Então, vai ser a hora de você criar o seu próprio espaço do mercado, viver da arquitetura já faturando com os projetos pequenos, porque, pô, você ainda não está faturando com esses projetos, você botar 5 mil no bolso, aí um trabalho que você vai, sei lá, desempenhar em 30, 45 dias, é um bom começo, o que não quer dizer que você precisa fazer um só, certo? Então, vou entregar nessa turma, que é a primeira turma de 2026, um bônus com as especificidades do Box 10, o que é necessário, o que é essencial na entrega desse tipo de projeto, para que você não entregue nem a mais e nem a menos. Vamos pensar assim, qual seria um valor justo por essa transformação? Por essa mudança de mercado, né? Por esse reposicionamento. Existe todo um estilo de vida em jogo, que é o da sua vida. Existe toda uma condição que você precisa aí suplantar no seu dia a dia. Porque, por exemplo, se você fosse fazer uma especialização nova, uma especialização online, fiz uma pesquisa recentemente para minha filha, inclusive, a instituição, a reputação é excepcional, então isso vai contar muito para o currículo dela assim que ela se formar, ela está formando, e aquilo ali, 12 mil reais, com aulas ao vivo, não é aquele tipo de pós-graduação, e você assiste uma aula a cada 15 dias, não, é quase que diariamente, é um cronograma bem rígido, porque eles fecham em 12 meses. E com algumas aulas que são presenciais para finalizar o curso. Vamos pensar assim, por exemplo, na minha praça não existe, aqui na minha região, eu não sei nem se em Salvador, hoje eu não sei dizer exatamente se em Salvador eu tenho algum tipo de pós-graduação voltada para varejo ou para visual merchandising, não sei. Digamos que tem em Salvador, que é ali. Em 4 horas de carro eu estou lá. Existe hospedagem enquanto eu estiver lá, existe toda uma logística de tempo. E se não for em Salvador, se for em São Paulo? E aí agora? É o dobro da mensalidade. Então, se nessa perspectiva aí do curso da minha filha, da pós da minha filha, ser 12 mil reais só de mensalidades, você imagine em relação a esses custos de deslocamento. Vai quase, em boa parte das vezes, um conteúdo super generalista. Eu fiz 2 pós-graduações que definitivamente não influenciaram em nem 5% do que eu faço hoje. Estou sendo muito generosa porque a de gestão ambiental eu topo muito. No caso aqui do meu curso, você vai direto ao ponto, com um curso que vem de um conhecimento, de um fluxo totalmente testado. Nos meus projetos, não uma vez, não 5 vezes, mas nos últimos 15 anos. De todo tipo de atividade que você imaginar. Eu recebo pergunta no direct, Elaine, serve para isso? Serve para aquilo? Serve para tudo. Serve para absolutamente tudo. Por mais que eu não tenha feito até hoje, não tenha atendido um projeto naquela atividade que você me pergunta, com certeza se aplica, porque é uma metodologia de trabalho. Então, a atividade é só parte da especificidade do projeto, mas que com a lógica que você recebe ali, botar tudo isso para andar. E a minha empresa, ela não chegou no mercado para ser generalista. A minha empresa não existe uma nota fiscal que seja para um serviço residencial. Então, hoje, a Dias e Dias Arquitetura é uma empresa especializada somente em arquitetura comercial, tanto em projetos como em consultorias. Falei sobre isso bastante hoje. Tudo que você vai ganhar aqui é tempo, já que todo esse receber de bate pronto e já poder começar a implementar o quanto antes, porque as aulas estão disponíveis para você, eu ainda vou complementar com algumas aulas online, com interação e tudo mais nas próximas semanas, eu poderia tranquilamente cobrar o valor de uma pós-graduação para você. De fato, tranquilamente. Parcelar em 12 vezes seria mais do que justo. Uma parcelinha de R$ 797 mês, ou você faz qualquer tipo de serviço, pagaria a sua parcela. Mas o meu objetivo não é de gerar uma despesa a mais, muito pelo contrário, eu quero que você bote dinheiro no bolso para agora. Então, eu não vou te cobrar nem metade desse valor. O custo
em breve vai voltar para R$ 2.970, mas para a primeira turma do ano de 2026, eu quero que você dê passos seguros. Então, o curso vai custar, à vista, no Pix, R$ 1.470, ou 12 de R$ 154,82. Falando muito sério, R$ 154, R$ 150, R$ 160, 170, R$ 200, às vezes num jantar. Você passa um Pix ou passa o crédito num valor como esse. Não é sobre dinheiro. Eu não quero que você pare na grana. Ah, Elaine, eu não estou trabalhando. Se hoje o pneu do seu carro custa o dobro disso, um único pneu para você trocar do seu carro, não justifica. Me perdoe. Principalmente porque todo o conhecimento já está lá. Então, você tem uma garantia incondicional de 30 dias, você começa a assistir às aulas. Ah, não era bem isso que eu esperava e tal. Você clica lá na Hotmart e ele devolve seu dinheiro. Imediatamente. Se você aplica os seus conhecimentos e você não tem resultado, você não fatura, você pode me chamar, você pode chamar no suporte. Eu vou te dar uma consultoria, vou entender tudo que você fez e o que você deixou de fazer, vou fazer um planejamento para você. Vou, de repente, até botar o olho e sugestões naquele projeto que você não está tendo sucesso, para que você volte para o mercado e tenha resultado. Se em mais 60 dias, 90 dias no total, você não tiver nenhum resultado com a minha metodologia, eu te devolvo o que você está pagando aí, no valor de à vista, mais R$ 500 do meu bolso. Eu acho que pelo valor do curso já dá para perceber que eu estou apostando aí em você. Estou apostando no seu resultado, no fortalecimento do mercado, que a gente possa ter uma comunidade, colegas especializados, sabe, botando o mercado no topo. Que a gente possa fazer projetos juntos, em qualquer lugar em que nós estivermos. Acabou não, viu? As vagas vão ser abertas segunda-feira, dia 2, 8 da manhã. Porque aí, você estando no grupo dos interessados, na segunda-feira, dia 2/2, no grupo, eu vou colocar o link de compra ali às 6 da manhã. Madrugada, Elaine, eu sei que você sai para trabalhar na segunda-feira muito cedo. Você acha que eu estou... Eu entendo do seu dia a dia, porque ele é muito parecido com o meu, e principalmente agora que as crianças voltaram às aulas. Então, eu vou deixar o link ali às 6 da manhã, porque vão ter somente os 5 primeiros. E eu vou entregar o quê nessa consultoria? 3 reuniões estratégicas individuais comigo. A gente vai marcar em datas específicas, em horários que sejam compatíveis com as nossas agendas, né? E aí eu vou fazer um diagnóstico, cara, na primeira reunião estratégica, da sua condição de trabalho, do que você faz, do seu posicionamento de mercado, para que você desenhe algo que vai gerar uma eficiência para você além dos projetos. O meu objetivo é que na segunda, terceira reunião a gente já vai avaliar e realinhar o que você já implementou. Se você já tem um projeto, inclusive, em andamento, ou se você está com um cliente ali em vista, você vai trazer esse projeto para a gente dar uma olhada. Ou já vai trazer os pontos que você acha que são delicados, que você não está dando conta, que você tem insegurança. Veja, uma consultoria dessa, hoje no mercado, sinceramente, eu não cobraria menos de 3 reuniões, eu não cobraria menos de R$ 5.000 para você. De jeito nenhum, nem para você, nem para ninguém. E se eu ainda fosse atuar na legalização, custaria muito mais que isso. Uma coisa é uma consultoria para você dar andamento no seu projeto e eu não realizar nenhum outro trabalho. Outra coisa é eu dar consultoria e legalizar, como naquele contrato que eu mostrei ali, que custava R$ 13.000 e o cliente pagou à vista 11.000 e bolotinhas. Certo? A única condição é que você precisa solicitar essa reunião estratégica nos primeiros 30 dias, no máximo, tá? Porque também os 5 primeiros, na minha cabeça, são as pessoas que têm mais urgência. A gente já tem que botar para fazer, para acontecer logo. Minha equipe vai entrar em contato e já vai agendar com você, já vai deixar tudo isso aí engatilhado. E para todo mundo, como vai funcionar? As aulas gravadas na Hotmart já estão lá na plataforma. Assim que você fizer o pagamento, você já vai receber login e senha, já tem uma batelada de aula lá. E vão acontecer aulas online, aulas ao vivo, que vão trazer mais especificidades. Vão trazer, inclusive, novidades, coisas que eu estou implementando no decorrer do ano, porque você vai ter um acesso de 1 ano pela Hotmart. Então, vira e mexe, você vai receber uma mensagem de uma aula, de uma coisa nova, de uma implementação de algo que eu estou experimentando no meu escritório, que eu ainda não posso divulgar, porque ela ainda gerar a metodologia daquilo ali também, além do que eu estou usando, além do que eu já sei fazer com aquilo ali.
e os resultados que já estão acontecendo, você vai receber tudo isso. Então, eu vou fazer uma aula inaugural, o onboard, para que você veja como tudo funciona, sobre o suporte, sobre tudo, no dia 10/2, às 19h20. Cara, sinceramente, eu não tenho mais, assim, nenhum tipo de argumento que eu queira discorrer com você, sabe? Porque se você está aqui até agora, eu te parabenizo, de verdade. Poucas pessoas, hoje em dia, têm coragem de buscar por mudança, e principalmente na construção civil. Segunda-feira, ou amanhã mesmo, você vai na rua, você vai na prefeitura, você vai na obra, você vai num lugar que tenha outros profissionais, projetistas e construtores, está todo mundo reclamando o resultado do jogo de hoje, que eu nem sei quem joga, mas com certeza alguém deve jogar hoje à noite, né? Ou preocupado porque é um ano de eleição, porque é um ano de Copa do Mundo, porque é um ano de mudança para quem se decide. Meu compromisso é caminhar junto com quem decidir fazer parte dessa turma, da primeira turma de 2026. Eu tenho muita energia e muito conhecimento para agregar aí no seu dia a dia. E eu estou disposta. Você acha que esse valor aí que está sendo cobrado pelo curso vai pagar as minhas horas em relação ao tanto que eu vou me dedicar? Não, cara, não é sobre isso. É sobre um compromisso. Eu desejo deixar esse conhecimento multiplicado no mercado. Minha filha não vai ser arquiteta. Algumas pessoas que passaram pelo meu escritório tiveram resultados, que hoje já são arquitetos, engenheira, é uma garota que foi engenheira, que, assim, para mim, ela é um primor. Espero eu, inclusive, eu falei para ela que ia dar essa aula hoje, ela disse que ia assistir, ela disse que queria ver o que é que eu ia aprontar nessas aulas. Então, é caminhar junto com você, caminhar junto de quem busca se reposicionar. Porque esse conhecimento que você vai receber, ele não é nem um décimo do que mudou a minha carreira 15 anos atrás. Tudo isso já é resultado, fruto de lapidação do meu processo, das minhas experiências acumuladas e vivenciadas. Então, faturar R$ 10.000 com projetos de loja, você já viu que isso é o básico, isso é de começo, para quem se dedicar, para quem se comprometer. Então, recapitulando, tá? Eu quero o botão que está aqui embaixo da página, né, te leva, está lá escrito, vá para o grupo VIP de informações. Então, lá, você vai receber na segunda-feira, 6 da manhã, o link, mesmo valor, não tem diferença de preço, tem o bônus dos 5 primeiros. Eu duvido que quem vai comprar 8 da manhã vai encontrar uma vaga dessa, mas eu duvido. E não deixe para clicar quando você chegar no escritório 7 horas, não, que pode não ter mais também. Eu acredito que não. Tudo que eu quero é que te dizer que eu estou muito por essas aulas, que foi um corre muito grande da equipe. Eu já comentei que minha equipe ela é compacta em relação a esse produto. São pessoas extremamente comprometidas, dedicadas, então não é só uma entrega de Elaine aqui, não, é de uma equipe que está todo mundo do lado de cá. A maior expectativa é de você vir para cá também, fazer parte desse movimento, dessa multiplicação de energia, porque prosperidade, ela não pode ser pontual, ela sempre é para e através de você. E é por isso que você está recebendo esse conhecimento hoje. Eu quero multiplicar a prosperidade aí com a sua família a partir de hoje. Então, seja muito bem-vindo. Eu te espero na segunda-feira do lado de cá. De repente, até a depender do corre, eu quero cumprimentar de um por um. Vai ser uma jornada incrível. Se você realmente para pensar, assim, que existem caminhos, possibilidades. Isso pode não ser lógico para você. Porque, Elaine, é bom demais, sabe? Esse conhecimento é massa. Mas eu estou muito sem tempo. Eu não estou em condições, eu estou com obra, eu peguei 2 obras, 5 projetos, tudo para agora. Eu não vou ter tempo de fazer o curso. Pode ser, sabe? Que ela é limitada. E existe uma quantidade já pré-definida, diariamente. Ninguém vive mais do que 24 horas por dia. E o que você faz dessas 24 horas, durante 365 dias do ano, está no seu controle, certo? Não é no controle do seu cliente, não é no controle das demandas do escritório. Eu vivi essa realidade por pelo menos uns 5 anos.
Eu posso falar, assim, de boca cheia sobre isso para você. De mergulhar no meu escritório, porque estava um volume extremo de trabalho e parei de aprender. Parei de aprender. Então, no primeiro momento que a barca balançou, eu caí da barca, tomei um caldo do caramba. Quase quebrei numa brincadeirinha dessa aí. Numa mexida de mercado fenomenal. Porque eu parei de aprender. A insegurança, ela é fruto da falta de conhecimento. Não existe outra base para a insegurança. Quando você tem medo, é porque você desconhece. Ah, eu tenho medo de andar de avião. Quantas vezes você andou de avião? Nenhuma. Eu tenho medo de morar em outro país. Em quantos lugares você já morou além da sua cidade? Nenhum. Então, tudo isso é a falta de conhecimento, é um limite absurdo. Olha lá, é limite. E você só ultrapassa o limite da sua cidade, do seu estado, da sua mente, com movimento. Nesse caso aqui, o movimento é a decisão de estar no grupo VIP para segunda-feira de manhã, tentar pegar ali uma das 5 vagas para ter consultoria comigo, com alguém que tem mais. Eu não sou melhor do que você, não é sobre isso. É porque eu tenho muito mais conhecimento sobre esse mercado do que você. E eu estou disposta a lhe iniciar, a lhe direcionar, a segurar na sua mão. Quem não quer segurar na sua mão, manda login e senha para todo mundo, para todo bichinho. Ainda diz que depois da manhã vai custar 2.900, que daqui a 3 dias vai custar 5.000, se você quiser comprar. Não é sobre isso, você não vê nada disso na aula de hoje. Então, deixa as inseguranças de lado, tá? Dê um passo de fé, em busca do conhecimento, em busca da reconstrução do seu mindset e, principalmente, de um reposicionamento de mercado, de uma condição financeira. Eu nunca imaginei chegar a 25 anos na arquitetura. Não sabia nem o que era isso. Eu nunca imaginei que isso era possível. Para você ver como, no início, nós funcionamos assim de forma tão inconsciente e tão no automático e tão no entusiasmo, né? Mas agora, a gente está num momento de vida, estou falando agora com os que são da minha geração, independente de você já estar projetando, ter uma carteira de clientes, ou se você estava em um outro momento de mercado e você está querendo voltar agora para a arquitetura, não existe tempo a perder. Não existe essa coisa de que você vai precisar, em nenhum momento eu falei que você vai precisar de 250 mil ferramentas, e nem lá dentro do curso vai ter essa pegadinha. Tudo que está sendo falado aqui em relação ao seu cerne criativo. Reconstrução da sua capacidade de resolver em um outro mercado. Todo momento, nesse curso, vai se tratar sobre isso. Então, não existem motivos para você adiar essa decisão. Falta de tempo é, sei lá, 20, 30 minutos, 1 hora no Instagram, aprendendo como se reposicionar no mercado, como mudar o seu faturamento, como planejar o seu ano de 2026. Então, se você foca em se reconstruir, você sai um pouquinho da rodinha de amigos por algumas semanas, combina com a sua família, eu vou precisar fazer um curso, não vai ser tão demorado assim, mas eu vou precisar de um tempo para me dedicar. Para no final do ano a gente tirar férias. Para no final do ano a gente passar o Réveillon na praia. Para no meio do ano a gente fazer aquela viagem que a gente quer tanto. Para no final do ano a gente trocar de carro, mudar de casa, reformar a casa. Arquiteto também reforma a casa, viu? Se liga. Essa historinha aí de casa de ferreiro, espeto de pau não combina. Se você ficou comigo até agora, ouvindo esses argumentos, é porque você viu sentido em tudo isso que você aprendeu nos últimos dias. Faz sentido para você. A sua cabeça aí está lhe prendendo aqui até agora porque faz sentido. Pega a insegurança, bota dentro de uma caixinha. Clica no link aqui do botão, já vai para o grupo VIP, porque a gente vai caminhar junto nessa jornada. Eu simplesmente desejo isso para você, de muito coração, de muito bom coração. Vamos encerrar por aqui hoje. Que Deus abençoe o seu ano de 2026 e todos os próximos que vierem, que seja de muita prosperidade, muita bênção e de resultados maravilhosos para o seu futuro e para o futuro da sua família. Te espero do lado de cá. Até o dia da aula do dia 10.